Vamos falar agora sobre uma das características mais importantes, que é a resistência elétrica. A gente já estudou bastante sobre esse tema quando a gente falou tanto de corrente contínua quanto corrente alternada, entendeu a importância dessa questão da resistência, né? Que é a dificuldade da passagem das cargas elétricas por um condutor. Essa resistência elétrica, ela pode variar por dois fatores principalmente. O primeiro deles é a liga metálica utilizada. Então aqui entra aquela questão do 100% cobre ou o CCA, né, que é o cabo alumínio cobreado. Então a diferença da liga utilizada vai fazer diferença também na resistência desse cabo. E consequentemente, quanto maior a resistência, mais dificuldade a passagem das cargas elétricas, consequentemente, mais dificuldade para a gente transmitir o sinal ou mesmo a alimentação. E um outro fator muito importante com relação à resistência elétrica é a bitola do cabo. Isso é, quanto mais fino, maior a resistência. Então a gente sempre, quando vai fazer um cálculo, a gente vai dimensionar a bitola do cabo e obviamente quando a gente precisa chegar a uma distância um pouco maior, a gente precisa reduzir essa resistência, consequentemente a gente precisa aumentar a bitola desse cabo. Então essa resistência, ela normalmente ela é apresentada em ohms por 1 km ou ohms é sempre letra maiúscula, né? Por 100 metros. Então, se você for olhar lá no datasheet do cabo, na especificação do cabo, normalmente ele já vai dizer essa informação até para você depois poder fazer algum cálculo com essa informação. Então, para você ter uma ideia, vou mostrar aqui uma. Essa é uma tabela referência, tá? Da quantidade de resistência ou da resistência dos cabos. Todas essas relações aqui estão para cada 100 metros. Então, você pode observar aqui nessa tabela que o cabo UTP tem em média aí 9 ohms para cada 100 metros. Se eu usar dois pares, consequentemente vai cair pela metade essa resistência, né? Porque eu estou dobrando a bitola. Então, um cabo 2 por 26 AWG, que normalmente é o que a gente tem ali no cabo coaxial que a gente usa para CFTV. Então, ele dá 4,69 ohms. Desculpa, dá 14 ohms por 100 metros. 0,5, 0,75, 1,5. Normalmente são esses cabos aí que a gente acaba utilizando tanto para alimentação quanto para sinal ali no caso do UTP, né? Mas essa questão da resistência, ela é muito importante, principalmente quando a gente trata de alimentação. Porque quando a gente trata de sinal de vídeo, a gente usa uma outra característica, uma outra unidade de medida. Então aqui fica bem claro esse tipo de situação. Mais tarde a gente vai falar sobre cálculos e aí a gente vai voltar para essa tabela aqui. Então, revisando, sempre é importante atentar à liga do material, a liga metálica que é usada para fazer esse cabo e a bitola desse cabo. E aí ele vai poder variar de cabo para cabo essa resistência em relação a essa liga ou a bitola. No próximo vídeo nós vamos falar sobre impedância e aí você vai entender um pouco a diferença entre a resistência para uma transmissão de uma corrente contínua e uma corrente alternada. Então, no próximo vídeo nós vamos falar de impedância.